Bem-vindos, galerinha do YouTube, bem-vindos, galerinha do Instagram. Hoje vai ser uma live diferente, eu vou estar aqui pelo YouTube e aqui pelo Instagram. Então, eu vou estar usando as duas plataformas. Se você ainda não segue, não acompanha lá pelo YouTube, o link está na minha bio e eu vou estar falando diretamente de frente para cá hoje, mas eu vou estar de vez em quando chamando aqui vocês também. Podem mandar perguntas que eu vou pausar para estar me conectando e me comunicando com vocês também, ok? Podemos começar? Vamos dar só mais um prazinho aí de alguns minutos para o pessoal começar a entrar, para o pessoal começar a se conectar. Hoje eu vi que a internet está muito baixa, principalmente a internet da TIM, então pode ser que as pessoas tenham um pouco de dificuldade de entrar. Mas está começando a entrar o pessoal. Muito obrigada por estarem aqui, por acompanhar. Esperar só mais um minutinho e a gente já começa. São 12:03 e 12:05 a gente começa. Essa semana foi uma semana muito legal que eu estive de palestra pessoal, eu estive diretamente com pessoas, me conectando com elas, e foi tão legal ouvir o feedback de todo mundo, ouvir as dores de muita gente. Eu recebo muito direct por aqui, mas quando a gente se encontra ao vivo, as pessoas se sentem mais conectadas e mais confortáveis de fazer muitas perguntas. Então foi muito legal. Obrigada, Rony, aí pelo convite, lá na Academia de Empreendedores. Foi um momento muito rico para todo mundo. Podemos começar? Então vamos lá, vamos começar. Só para reforçar o que eu disse, hoje eu vou estar aqui pelo YouTube. Quem ainda não segue, não assina lá o meu canal, entra lá para vocês me acompanharem de frente, porque eu vou estar falando dessa vez com a plataforma do YouTube. E volta e meia eu vou estar falando aqui com vocês também. Tudo bem? Então vamos lá. Bem-vindos, gente. Eu já dei as boas-vindas, mas quero dar novamente. Esse é o nosso encontro semanal e aqui o objetivo é sempre compartilhar, o objetivo é crescer. Eu comecei falando dessa palestra que eu dei e cada questionamento que eu ouço me traz tantos ensinamentos. E hoje eu queria muito compartilhar com vocês um conteúdo que fez muito sentido para mim, fez realmente uma transformação no meu modelo de gestão. E por isso eu também quero que aconteça com mais pessoas. Eu não acredito que conhecimento ele tem que ficar guardado, que conhecimento ele tem que ficar escondido. As pessoas nunca vão saber o seu próximo passo. Então, compartilhe os seus conhecimentos com pessoas, compartilhe, ajude. Eu acho que isso gera aí uma rede de relacionamento muito legal. E por que eu tenho essa ideia de estudar liderança, de atuar na liderança e voltar a trabalhar e compartilhar sobre isso? Porque todas as vezes que eu converso com as pessoas, eu ouço muito as queixas de a dificuldade em lidar, principalmente com pessoas. Às vezes a pessoa ela é muito competente, às vezes ela tem um grau de um trabalho muito legal, mas ela não consegue se conectar com as pessoas. E quando você não se conecta, quando você não lidera, o seu negócio, ele fica totalmente prejudicado. As pessoas, quando elas não estão conectadas ao propósito da sua empresa, você está com grande risco de fazer o seu negócio não dar certo. Então, todas as vezes que eu ouço isso, eu quero te dizer que eu sinto muita, mas é muita empatia por isso, porque eu já estive do lado de lá, eu já tive muita dificuldade de me conectar e de passar a minha mensagem para as pessoas. Então, quando eu ouço isso, eu sei que realmente existe essas dificuldades e que a gente pode melhorar todos os dias. Então, eu sinto na pele, parece que é eu falando com o... Quando a pessoa está contando isso para mim, parece que eu estou me ouvindo há alguns anos atrás. Então, eu quero começar falando sobre mim, né? A minha comunicação, ela era muito falha. Eu tinha muita falta de habilidade para lidar com pessoas. E quando eu comecei lá atrás com a franquia de restaurante japonês, eu sofri muito para alinhar a minha comunicação atual, que na época eu lidava com executivos, para lidar com a galera de atendimento de restaurante. E a minha comunicação não era nada assertiva. E eu alio isso também à minha grande falta de humildade.
Com o passar do tempo, é que isso vem melhorando todos os dias. Eu venho entendendo que se eu não me conectar, que se eu não estiver com as pessoas engajadas no meu propósito, eu não vou conseguir liderar. Eu vou apenas ser uma chefe. E quem é que quer ser chefe? Aliás, quem é que quer ter chefe? Ninguém, né? As pessoas, elas se engajam por pessoas que as inspiram. As pessoas se engajam por pessoas que levam elas a reflexões sobre elas mesmas. Então, eu queria te perguntar assim, alguma vez você já falou aí até com você mesmo, porque a gente tem muita crença que a gente vem trazendo lá da nossa infância, do que a gente ouviu, das empresas que a gente passou, e a gente fala assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Uma outra frase que a gente fala assim, funcionário vem, funcionário vai, eles estão aqui para cumprir com as tarefas que eu determino. Funcionários não devem saber quais são os faturamentos da sua empresa. Por que a gente tem tanta crença de escassez? Porque quando a gente não compartilha a nossa visão, o faturamento da nossa empresa, a gente está com medo de quê? De que o colaborador nos roube? Ou a gente está perdendo a oportunidade de fazê-los bater meta, a oportunidade de conhecer quais são as metas da empresa. E aí, uma que é máxima e que todo mundo já disse, então essa aí você precisa abandonar de uma vez, é a seguinte frase: funcionário é tudo igual. Quem já falou isso, compartilha aqui comigo. Funcionário é tudo igual, eu mando, ele obedece. Aqui na minha empresa, as ordens é dada por mim, ele está aqui para seguir. Se você nunca falou isso, parabéns, porque lá atrás eu falava isso com muita frequência. Então, agora eu queria te convidar a pegar papel, a pegar caneta, porque hoje o conteúdo vai ser muito mais denso e aí eu gostaria que você anotasse para que você possa trabalhar depois aí com as suas equipes. Eu vou falar sobre as 21 leis da liderança, que é esse livrinho aqui, ó, do John Maxwell, esse livrinho aqui, que fez muito sentido para mim, que foi muito transformador e esclarecedor para o meu modelo de gestão atual. Eu já li ele algumas vezes e agora, recentemente, li de novo. Eu acredito que a gente também tem, quando a gente se identifica muito com o conteúdo, muito com o mentor, a gente tem que assistir, ouvir, estudar muitas vezes para que isso realmente entre no nosso coração. Então, eu vou começar falando da primeira lei, e hoje, gente, eu vou compartilhar algumas dessas leis. Infelizmente, o tempo é muito curto para a gente compartilhar as 21 leis, então eu vou começar compartilhando algumas, e depois eu vou passando para vocês em que tempo aí, em onde a gente vai parar. Mas a primeira lei é a lei do limite. A capacidade de liderança determina o grau de eficiência da sua empresa. E aí, quando eu falo isso, parece muito escuro, né? A capacidade de liderança determina o grau de eficiência da sua empresa. Por que eu falo isso? Porque a sua empresa, ela vai crescer no máximo que você também já cresceu, o máximo que você está preparado. Então, se hoje você é um líder de nível 8, a eficiência da sua empresa, ela vai se esbarrar ali na liderança de nível 7. Se você hoje é um líder de nível 4, a eficiência da sua empresa também estará ali comprometida. Você vai se esbarrar ali no nível 3. Então, geralmente, a sua capacidade de liderança vai se esbarrar na sua capacidade de influenciar as pessoas, na sua capacidade de mostrar a sua visão para as pessoas. Essa capacidade, ela é tão limitadora da sua produtividade e do seu crescimento que você precisa entender em qual nível você está, qual nível você já chegou. E aí, para falar disso, eu queria contar uma história para vocês, uma história muito comum para nós que somos empreendedores ou que estudam alguma coisa sobre empreendedorismo. E depois, lá no meio da história, eu quero perguntar para vocês se vocês conhecem ou sabem de quem eu estou falando. Mais ou menos lá na década de 40,
Dois irmãos americanos, eles se chamavam Dick e Maurice, e eles inventaram, assim, um grande restaurante na época, muito eficiente, com sistemas de serviço muito rápido, e isso foi uma revolução. Gerou lucros altíssimos e extraordinários para a época. E aí, conta-se que, na verdade, eles nem conseguiam gastar tudo aquilo que eles conseguiam faturar no mês. Então, um sonho, né? Ter uma empresa muito rentável, mas que as pessoas, que os donos, eles nem conseguiam gastar todo o faturamento mensal daquela empresa. E vocês sabem de quem eu estou falando? Alguém sabe de quem que eu estou falando? Quem já assistiu o filme Fome de Poder? E se você não assistiu esse filme ainda, eu te convido a assistir, porque ele é uma grande aula que choca diretamente com essa lei que eu estou te falando, que é a lei do limite. Na época, esses dois irmãos recebiam tantas propostas de tantas pessoas querendo ser um franqueado, querendo expandir esse negócio, mas eles ficavam ali sempre na defensiva. Por quê? Porque no fundo, eles conheciam a lei do limite deles. Mas, em um determinado momento, o tamanho da demanda, e isso acontece muito nos nossos negócios, né? Eu já vi muitas franquias começarem pela demanda de outras pessoas estarem querendo abrir o seu negócio, e isso, para mim, é um grande erro, porque você precisa, se você quer ter uma franquia, você precisa se planejar o seu negócio para que seja franquia. Quando a Estônia começou, ela foi planejada desde o princípio para que fosse uma franquia. Então, o seu planejamento, a sua visão é que vai influenciar. Então, voltando aqui nos irmãos, eles começaram a entender que existia uma demanda por essas franquias e pensaram assim: vamos tentar. E foi aí que eles decidiram abrir a segunda unidade do restaurante. E quando eles abriram essa segunda unidade, eles esbarraram diretamente na sua capacidade de liderança. O que eles eram? Eles eram bons gerentes, muito eficientes, que entendiam de processos, mas que não conseguiam replicar isso. Eles não eram líderes a tal ponto, eles se esbarravam sempre no seu limite de capacidade. Então, se vocês querem crescer, se vocês estão se preparando para crescer, eu te convido a assistir essa história do livro Fome de Poder. Eu não estou dizendo que eu sou a favor ou contra a teoria e de tudo como aconteceu. Quando eu assisti esse filme, eu também fiquei muito revoltada, mas depois de estudar muito, eu entendi que isso tudo aconteceu, que o McDonald's hoje é a grande potência porque eles conheceram um grande líder com uma visão extraordinária. Claramente, ele dizia que queria que o McDonald's estivesse espalhado por todas as esquinas dos Estados Unidos. A primeira visão era essa. E é claro que aí no seu negócio você também vai mudar a visão, você também vai melhorando a sua visão, mas você precisa ter uma visão de pelo menos para onde você está indo. E Ray Kroc imaginou aí os primeiros 1.000 restaurantes e hoje a gente sabe que o McDonald's tem mais de 30 mil pontos. Eu já li que já tem aí uma média de 38 mil pontos de venda no mundo. E por que que isso aconteceu? Porque um bom visionário entendeu qual era o problema que aquela empresa resolvia. Alimentação rápida nos Estados Unidos era sim a resolução do problema da vida de muitas pessoas, né? Então, isso foi assim um fator. E aí você precisa entender também por que a sua empresa existe. Qual solução que ela traz? Que problema ela resolve? E quando você se perguntar sobre isso, pergunte-se também qual é o limite para a sua empresa. Eu estou preparado para o crescimento? Eu estou me preparando todos os dias para o crescimento? E muitas vezes você pode dizer que sim, eu estou me preparando para o crescimento. Mas a sua visão sobre você mesmo, ela é pouco falha. Você precisa entender o que as pessoas, os seus liderados, eles pensam sobre você. E eu queria te convidar a convidar algumas pessoas. Pode ser o seu líder, pode ser o seu cônjuge, pode ser pessoas que trabalham com você, a responder algumas perguntas. Quais são
os seguintes aspectos, assim, algumas perguntas você vai pedir para eles responderem de 1 a 10. Anotem os aspectos. Eu estou recebendo aqui do pessoal que a internet está um pouco oscilando aqui no Instagram. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Se não estiverem conseguindo acompanhar, o link do YouTube tá aqui na minha bio. Se vocês quiserem ir para lá, eu estou falando mais de frente para cá, tá? Mas voltando aqui, eu gostaria que você pegasse caneta e papel para você se classificar, fazer com que as pessoas te classifiquem. E aí, de 1 a 10, você vai pedir que eles respondam. Qual é a minha habilidade com pessoas? O primeiro ponto, anota aí que isso é um exercício e eu faço isso aqui na empresa. Qual é a minha habilidade com pessoas? Segundo ponto, qual é a sua visão sobre o meu pensamento e o meu planejamento estratégico? Os seus liderados, eles conhecem o seu planejamento, eles conhecem o seu pensamento estratégico, mesmo que eles não participem, você já compartilhou isso com eles alguma vez? Então, de 1 a 10, eles também vão votar. Qual é a sua visão? As pessoas sabem qual é a sua visão, as pessoas entendem qual é a sua visão e quais são os resultados que você quer gerar. Então, terceiro ponto, visão e resultados. Então, vou só recapitular para que vocês anotem. A minha habilidade com pessoas, o meu planejamento e pensamento estratégico e a minha visão e os meus resultados. E você vai receber de uma maneira incrível esses comentários e esses sentimentos das pessoas, né? Então, isso tem que ser um feedback recebido com muito amor. Isso só vai funcionar se você tiver muito amor pelo feedback dessas pessoas. A percepção do outro sobre você e você alinhar qual é a sua percepção sobre você e se perguntar qual é a minha lei do limite, aonde é que eu estou esbarrando, aonde é que a minha liderança está falhando. Então, a gente precisa romper esses limites e a gente vai conseguindo isso todos os dias. Então, façam esse exercício que vai ser muito poderoso aí para você entender a sua lei do limite. E agora eu vou passar para a segunda lei, que é a lei da influência. A verdadeira medida da liderança, ela é reconhecida pela influência. Nada mais, nada menos que isso. Se você não tem influência, você não vai conseguir liderar outras pessoas. Gente, liderança, ela não é concedida. Liderança, ela não é atribuída. E eu sempre falo isso, liderança não é cargo. Liderança, gente, ela é conquistada. E como é que você faz para conquistar essa liderança? Você a conquista através da influência. Você precisa estar de uma maneira tão engajada e comprometida em influenciar os seus liderados para que eles estejam junto com você, com a sua visão. Eu sempre digo isso, a posição não faz o líder. Então, se você tem um cargo de chefia aí na sua empresa, não significa que você é um líder. A posição não faz o líder, é o líder que faz a posição. Então, se você tem algum cargo de gestão dentro da sua empresa, ou você é o líder, ou você é o proprietário, o fato de você ser empresário não significa que você seja um líder, e eu falo isso com muita propriedade, porque lá atrás eu não era líder, lá atrás eu era chefe, e eu não conseguia influenciar as pessoas para chegar nos meus resultados. E eu quero diferenciar influência de manipulação, porque muitas vezes as pessoas querem manipular as pessoas a fazerem aquilo que elas querem. Gente, influência é inspirar. Influência é inspiração. É inspirar as pessoas e de forma muito honesta, de forma muito verdadeira. É convencer as pessoas de forma honesta. É quando você ouve o seu liderado, quando você ouve o seu colaborador, quando você passa a sua visão de forma íntegra, de forma verdadeira. Então, se você quer ter pessoas influenciadas por você, você precisa persuadi-las de forma íntegra e verdadeira. A manipulação, ela já é
completamente diferente. Manipulação, ela é desonesta. Um exemplo disso, gente, queria dar um exemplo sobre isso, assim, quem já foi comprar carro usado, e aí foi conhecer e conversar com pessoas que fazem a venda, e viu assim um carro de um ano, 4, 5 anos antes, com um ponteiro lá de 10, 15 mil de quilometragem. Pode ser verdade? Sim, mas é pelo menos duvidoso. Então, se você quer que as pessoas acreditem em você, você precisa ser inspirador e influente. Nunca manipule qualquer colaborador ou qualquer dados para convencer as pessoas a comprarem a sua ideia. E aí eu queria dar outro exemplo que todo mundo conhece, né, um exemplo mundial, que foi Martin Luther King, que ele era um grande líder. E na liderança de Martin Luther King, gente, não tinha esse canal que a gente está tendo aqui agora. A gente está aqui na rede social, com pessoas assistindo, com pessoas entendendo, com pessoas acompanhando, mas naquela época não existia isso. Não existia Facebook, não existia grupos de WhatsApp. E por que ele conseguiu reunir milhões de pessoas para estar ali inspirado pela sua ideia? Pela influência. E Marx falava assim, I have a dream, I have a dream. E isso, o que ele queria dizer o tempo inteiro? Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. E aí ele convocava as pessoas a estar nesse sonho junto com eles, com ele. Ele convocava para que as pessoas estivessem ali lutando pela causa contra o racismo. E por que ele conseguia tantas pessoas? Porque ele atingia, porque ele tocava diretamente no coração das pessoas. Então, se você quer ser um líder influente de maneira honesta, que você consiga ter persuasão de maneira honesta sobre os seus liderados, faça influência e nunca manipulação. Toque no coração e na alma das pessoas. Faça com que elas entendam que você é uma pessoa real, tá? Que você é acessível, que a sua influência ela é verdadeira e legítima. E mostre também o porquê, porque se você quer convencer alguém sobre alguma coisa, você precisa mostrar o porquê você acredita em tudo isso. E aí, a gente conhece alguns mitos de liderança, né? Muitas vezes a gente acha, e eu falei isso aqui há pouco tempo, que a gente tem uma empresa, a gente se acha líder. Porque a gente conquistou um cargo, a gente se acha líder. E eu vou falar aqui de alguns mitos da liderança. E o primeiro mito é: liderar e gerenciar são coisas completamente diferentes. Um bom gerente, ele mantém o processo, ele tem um foco ali de manter o processo rodando. Mas o líder não. O líder ele tem um processo de influenciar as pessoas para que essas pessoas o sigam na visão. Saber cumprir processos não significa que você é um bom líder. E o segundo mito do empreendedor, o segundo mito é o mito do empreendedor. Se você quer ser um bom líder, você precisa se desvencilhar desse mito do empreendedor. O empreendedor, gente, nós, por exemplo, nós somos bons em descobrir oportunidades, mas nós não, muitas vezes, não estamos preparados para influenciar as pessoas nessas oportunidades. Então, o líder ele é diferente do empreendedor. O empreendedor ele tem boas ideias, o empreendedor ele enxerga grandes oportunidades, mas se ele não souber influenciar as pessoas para esse momento de visão, para essa influência positiva, ele vai ser apenas um empreendedor e não vai ser um líder. E o terceiro mito é o mito do conhecimento. A gente costuma achar que pessoas inteligentes, que leem muito, que assistem muitos vídeos, que conhecem de muitas coisas, elas são líderes. E não é bem assim que funciona. Liderança, novamente, é a sua capacidade de influenciar as pessoas a fazer aquilo que você acredita. E o quarto mito é o mito do pioneirismo. O mito do pioneirismo é quando você acha que você chegou primeiro, que você teve uma ideia fantástica primeiro, e por isso você é um grande líder.
O que te faz realmente um líder é essa influência. Definir tendências não é o mesmo que liderar. Você precisa entender que muitas coisas acontecem, que muitas marcas chegam, que muitas coisas são criadas e, de repente, elas desaparecem no mercado. E por que elas desaparecem no mercado? Porque por achar que é pioneiro, por achar que chegou primeiro, isso teria uma durabilidade infinita. E você precisa estar sempre se preparando para o próximo nível, influenciando os seus liderados para o próximo nível. E o quinto mito é o mito da posição, que foi o que eu falei lá atrás. Ser gerente, ser empreendedor, ser chefe não te faz um grande líder. O chefe, os seus colaboradores, quando você é visto como chefe, eles se sentem obrigados a fazer aquilo que você faz. Mas quando você é um bom líder, você influencia a segui-los naquilo que você quer. Então, você pode inspirar pessoas de diversas maneiras, através do seu conhecimento, através do seu caráter, através até da sua intuição, da sua experiência, das coisas que você já fez dar certo. Mas a principal característica do bom líder é a capacidade de inspirar pessoas. É a inspiração que você gera nas pessoas. É isso que faz você alcançar grandes resultados. Essa é a lei da influência. E a terceira lei é a lei do processo. Só beber uma aguinha aqui. Lei do processo é aquela lei que você desenvolve diariamente. O que você desenvolve diariamente aí no seu trabalho? Essa é a lei do processo. Liderança você desenvolve diariamente. Não é em um dia, não é nessa live, não é só em um curso, não é só em um livro. Todos os dias você precisa estar preocupado com o processo. A caminhada, ela tem que ser aproveitada, porque todos os dias eu ouço assim: qual curso que você fez? Qual o livro que você indica? Qual o livro que você lê? E eu indico muitas coisas que funcionaram para mim, mas não existe fórmula mágica. Um curso por si só, uma live por si só, não vai te preparar para ser um líder extraordinário. Cada curso, cada live, cada livro, cada material que você estuda e você coloca em prática, vai te tornando um líder cada dia melhor. Então, quer ser um bom líder? Estude, mas também coloque em prática o seu processo de liderança. E lá na sua empresa, às vezes você não faz isso hoje. E quando você começar a exercer esse papel de influência, quando você começar a exercer esse papel de uma liderança mais participativa, às vezes as pessoas não vão entender muito bem, mas você vai treinando para que vai chegar um tempo, isso vai estar na linha, assim, as pessoas vão entender que você é aquilo, as pessoas vão entender que você está se preparando para aquilo. Então, você não adianta só ler, não adianta só estudar, você precisa executar, porque é a prática que separa os sonhadores dos realizadores. Se você quer ver a sua liderança subindo, você precisa entender que tudo isso é realmente um processo. Você quer ser um líder melhor para a sua empresa amanhã? Comece hoje. Leia mais, estude mais, acompanhe mais. Nunca vai acontecer do dia para a noite. Se você se comprometer a estar 1% se preparando todos os dias, ao final de um ano, você vai estar 365% melhor do que quando você começou. Então, quando os campeões, eles chegam no ringue, o que acontece lá no ringue? Eles estão apenas passando pela prova. Mas se eles não se preparam, eles chegam já nessas disputas fracassados. Então, a vontade de se preparar precisa ser maior do que a vontade de vencer. Então, uma grande dica minha, e é um projeto meu, é a hashtag que eu uso, 15 páginas por dia. Se você ler 15 páginas por dia, a cada 15 dias você vai ter lido um conteúdo de muito valor, você vai estar ali comprometido com esse 1%, você vai ter lido um livro, tirado insights. E outra dica que eu dou também, gente, na hora que ler livros, anotem, risquem o livro, faça referências, coloca isso numa gestão aberta para que você possa ver e para que você possa entender que o seu processo de preparação, ele acontece todos os dias. E quando
quando você começar a se sentir um pouco mais preparado, porque esse momento, gente, ele chega, e eu tenho isso com muita convicção. Eu tenho total certeza que ele chega, porque ele chegou para mim. E ele só chegou quando eu passei a me preparar todo dia. E aí, os hipócritas vão chamar de sorte. Algumas pessoas vão achar que você tem sorte, algumas pessoas vão achar que você tem dom, algumas pessoas vão achar que você gosta de influenciar por influenciar. E isso não é assim. Você vai entender que tudo isso aconteceu pelo seu processo de preparação. Então, prepare-se para o seu momento. E a quarta lei, chegamos ali já na quarta lei, é a lei da navegação. Alguém já viu a seguinte expressão? Eu sou o líder do meu navio. Eu conduzo esse barco. Você precisa se comprometer a conduzir o seu navio. Porque se você não aprender a conduzir o seu navio e não entender em qual rumo ele está indo, você vai acontecer o quê? Você vai oscilar. O vento vai te levar para vários lugares na qual você não está preparado. Então, se você quer ser um líder que vai mais longe que os outros, você precisa estar à frente desse navio, rumando esse navio, sendo o líder desse barco. E o líder, gente, foi o que eu disse lá atrás, ele precisa se planejar. Qual é o planejamento que você tem na sua empresa hoje? Quais são os planos futuros que você tem que isso influencia as pessoas a seguirem esse plano? Qual é o plano de ação? Quando você entra em ação, você vai colocar ali no campo de batalha todos os dias na sua empresa, você vai começar a viver aquilo ali, e depois disso você passa a ir aprendendo. Vai acontecer algumas coisas que vai sair fora do planejamento, mas quando isso acontecer, você aprende com os erros, você aprende com os acertos e tá ali o tempo inteiro em constantemente revisando esse plano. Quando algo deu errado, você altera essa rota, faz o que precisa ser feito, se planeja novamente e segue com seu barco. Então, a ordem é a seguinte: você planeja, vai para o campo de batalha, aprende com os erros e acertos e revê o plano. O tempo inteiro você precisa repetir esse processo, porque o plano ele pode ir mudando de acordo com os erros e de acordo com os acertos. Então, a minha dica é plano, ação e revisão. Plano, ação e revisão. Essa é uma sequência de êxito. Toda segunda-feira eu tenho uma reunião semanal de planejamento. E aí a gente dá um espaço de uma semana para que entre em ação todo aquele planejamento. E depois, na semana seguinte, a gente espera rodar essa semana de ação e na semana seguinte a gente entra no processo de revisão. Então, aqui o tempo inteiro nós estamos fazendo plano, ação e revisão. E o que é que você tem aí na sua empresa? Qual é o plano que você tem feito para que ela cresça? Porque aqui na Estônia foi assim: eu tinha um plano de negócios tão detalhado, eu tinha claramente que ela seria uma primeira unidade e que ela teria que ser modelada para ser franqueável, para ser expansiva, para que estivesse em vários lugares, e isso aconteceu lá no planejamento. Era tão bem escrito esse planejamento que na primeira unidade nós tínhamos escrito que a indústria seria nessa primeira unidade e que ela conseguiria suportar aqui até a abertura da segunda unidade. Eu conseguiria fazer a distribuição desse gelato aqui através dessa primeira unidade, mas que quando eu chegasse na terceira unidade, o meu planejamento ele já me guiaria para o próximo passo, que era montar uma indústria fora daqui, e em um local estratégico também, em um local estratégico que eu pudesse dar capilaridade para que esse gelato ele chegasse em outros lugares. Então, quem conduz o navio da sua empresa? Como é que está o seu planejamento aí? E aí eu pergunto o planejamento, gente, agora. Qual é o seu planejamento para o Natal? O Natal está bem aí. Qual é o planejamento que você tem feito para a sua empresa para lançar aí essa campanha que acontece todos os anos, não tem como a gente fugir, que é o Natal?
E aí, se você não se planejou para o Natal ainda, talvez dê tempo de se planejar aí para fazer alguma coisa. Mas se você não consegue fazer isso, eu te convido a fazer o seu planejamento para o ano que vem. Quantos funcionários você tem hoje? Quantos funcionários você quer ter? Qual é o trabalho que você quer desenvolver? E aí, quando você terminar de fazer esse planejamento do ano que vem, faça o seu planejamento para daqui 2 anos. E quando você faz planejamento, você é total permitido sonhar. Sonhe nesse planejamento, escreva nos mínimos detalhes. Eu estou planejando aqui na empresa como vai ser o ano de 2024. E quando eu tiver com esse planejamento prontinho, eu vou convidar a minha equipe para ouvir esse planejamento. Eu vou compartilhar com eles esse planejamento para que eles entendam aonde nós estamos e para onde estamos indo, para onde nós iremos chegar. Então, não solte mais o leme do seu navio, esteja à frente de todas as circunstâncias, tudo que acontecer na sua empresa, você precisa entender que é a sua responsabilidade. Então, não delegue a condução do navio. Você vai delegar as tarefas, você vai delegar os resultados dessas tarefas, mas você precisa estar no controle de tudo isso. Chegamos aí à quinta lei, que é a lei da adição. E quando eu falo da lei da adição, eu quero dizer o seguinte: a sua empresa, ela precisa existir para agregar valor e servir a outras pessoas. Então, a sua empresa precisa existir para agregar valor e servir outras pessoas. Não é sobre você. Se você quer ser um líder, você precisa estar comprometido com a vida das pessoas e não apenas dos seus clientes, mas também das pessoas que trabalham em você. E aí a gente sabe que alguns líderes acham que o sucesso é quando você está no topo, quando você chegou lá no outro lado, quando você alcançou e venceu alguma barreira. Mas isso não é liderança. Liderança é para onde você está indo e para onde você está conseguindo levar as outras pessoas. Então, todos os dias você precisa gerar esse relacionamento de se conectar através das pessoas. Essa relação vai trazer impactos para a sua empresa. O seu relacionamento com as pessoas da sua empresa, ela pode ter um impacto tanto positivo quanto um impacto negativo. E aí você precisa escolher que impacto que você quer gerar na vida dessas pessoas. O que você quer deixar marcado na vida das pessoas? Então, se você quer ser um bom líder, faça as seguintes perguntas, e isso é uma autoanálise. Lá atrás, eu pedi para que vocês anotassem algumas perguntas para que vocês perguntassem a outras pessoas, aos seus liderados. Mas agora eu quero que você faça uma autoanálise sobre você. Você torna a vida dos seus liderados mais fácil? Responde aí para mim, o que você tem feito pela vida dos seus liderados? O que você tem agregado na vida dos seus colaboradores? Você manda o tempo inteiro ou você guia as pessoas o tempo inteiro? Você busca um caminho mais fácil ou você está sempre colocando os seus liderados à prova? Você está sempre colocando as pessoas ali no fogo para que elas errem e você mostre para elas o seguinte: eu sabia que ele não ia conseguir fazer. Então, se você tem esse hábito, você precisa se colocar no lugar do outro. Aqui na empresa, por exemplo, eu sempre busco entender. Tem uma reunião mensal que eu faço com os meus colaboradores e eu procuro entender quais foram os impactos que a Estônia já causou na vida deles, que sonhos eles já conseguiram realizar. E cada reunião eu vou ouvindo uma coisa diferente. Cada reunião eu vou entendendo uma coisa de diferente. Tem um colaborador aqui que uma vez certa vez ele me disse que ele morava numa casa de piso batido e tinha um sonho de ter uma casa com cerâmica. E trabalhando aqui, ele conseguiu alcançar esse sonho. Então, gente, entender
que o meu trabalho fez com que o resultado de ele ter uma família em uma casa mais confortável me traz paz. Eu estou cumprindo o meu propósito. O meu propósito está sendo alcançado. Eu não estou falando só sobre mim. Eu não estou falando só do cliente que se diverte. Eu estou falando também de quem serve esse cliente, porque eu sirvo ao meu colaborador e o meu colaborador, ele serve a esse cliente. Um outro exemplo que teve aqui foi de um colaborador que disse que conseguiu colocar o filho dele em uma creche melhor. Isso é tão sensacional, porque ele falava assim na reunião que o filho dele, ele passava às vezes por, ele entendia que o filho passava até por maus tratos. E nós, enquanto pais, quem quer ver o filho passando por isso? Então, trabalhando aqui, ele teve a oportunidade de deixar o filho dele em uma creche que trazia um cuidado um pouco melhor. Então, você precisa estar o tempo inteiro adicionando e impactando a vida de pessoas. Qual é o impacto que a sua empresa traz na vida das pessoas? Que tipo de transformação você gera na vida das pessoas? Chegamos à sexta lei, que é a lei da base sólida. Quando eu falo isso, parece ser uma coisa muito estranha, né? Lei da base sólida nada mais é do que a confiança. Onde é que você coloca a base da sua liderança? Base sólida no contexto de liderança é confiança. E confiança, gente, é todos os dias. Nada mais, nada menos, o seu colaborador, o seu liderado, ele nunca pode duvidar da sua liderança. Ninguém consegue ter um líder em que não confia. E é aí que nascem os tarefeiros, as pessoas que cumprem tarefas, e não pessoas que são inspiradas pelo líder. Então, se você quer ser um líder de alta performance, você precisa se comprometer com a confiança. E essas confianças, gente, eu, por exemplo, eu começo a entender lá no processo da entrevista. Eu já percebo na entrevista se a pessoa me passa confiança ou se ela não me passa. E às vezes isso pode parecer um pouco injusto, porque num processo ali de 5, 10 minutos, a pessoa não consegue passar tudo aquilo que ela é, mas você precisa estar comprometido. Quando você for fazer uma entrevista, você precisa estar comprometido a olhar nos olhos da pessoa e entender se ela te passa confiança. E isso também, gente, é uma questão de conexão. Que tipo de conexão você sentiu no momento daquela entrevista, no momento daquela seleção? Então, o santo, gente, é uma máxima, mas precisa ser dito, o santo, ele precisa bater. E só com o passar do tempo é que você vai começar a conhecer melhor essa pessoa e entender e avaliar o caráter de cada pessoa. E o caráter você vai entender em cada atitude. O caráter você vai perceber todos os dias. Então, você precisa passar confiança, primeiramente, e quando for fazer uma entrevista, sentir a confiança. Depois da confiança, vai começar a gerar uma conexão. E depois da conexão que vocês irão conviver todos os dias, você vai começar a analisar os gestos nos pequenos detalhes. E você precisa avaliar rapidamente o caráter dessa pessoa que vai trabalhar com você, ou dessa pessoa que já trabalha com você. Nunca troque a ordem, assim. Às vezes a gente contrata uma pessoa muito competente, mantém uma pessoa muito competente, mas você tem dúvidas sobre o caráter dessa pessoa. E competência você treina, mas caráter não. Então você precisa todos os dias se comprometer que a sua equipe, ela é uma equipe honesta, com caráter nada duvidoso, é um caráter 100% verdadeiro.
Porque erros todo mundo vai cometer. E as pessoas perdoam erros honestos. As pessoas elas não têm muitas dificuldades de perdoar quando você erra. Mas quando você é desonesto, quando você coloca a sua capacidade, o seu caráter em jogo, é muito difícil você conseguir reconquistar essa liderança. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguma vez você já se sujeitou a ter um funcionário muito, extremamente competente na sua equipe, mas que você duvidava se ele era honesto ou não? Você já teve esse relacionamento assim duvidoso de sentir que a pessoa, ela era muito competente, mas que ela não era tão honesta? Muitas vezes ela burlava o horário, muitas vezes ela mexia em alguma coisa que ela não tinha o direito de mexer, ela libera algum produto para um amigo, para terceiros, porque ela se acha muito competente e acha que você não vai se importar com isso, ou às vezes ela nem acha ou não acha que você vai se importar ou não, ela faz porque é um hábito dela. Pequenas atitudes mostram o caráter das pessoas. Você, enquanto líder, não pode de maneira nenhuma tolerar esse tipo de pessoas dentro da sua equipe. Sabe por quê? Porque as pessoas que são honestas, elas vão se sentir traídas, elas vão se sentir enganadas. Poxa, o meu líder sabe que o meu colega não é honesto, sabe que ele faz coisas erradas, mas ele o mantém aqui. Então, se você faz isso, precisa rever imediatamente. Você não pode tolerar um competente desonesto, um competente não verdadeiro, um competente que não se compromete com a confiança. E confiança ela acontece todos os dias. Então, quer ser um líder de alta performance, seja honesto e verdadeiro. Quer ter a sua equipe sobre um domínio um pouquinho maior, afaste os grandes competentes de pouco caráter. É isso que você precisa fazer todos os dias para ter uma equipe honesta, para ter uma equipe engajada. E a última lei que a gente vai falar hoje é a lei do respeito, porque são 21 leis e eu não consigo falar sobre todas, né? Não temos tempo para falar com todo mundo, mas a lei do respeito, gente, ela é muito forte. As pessoas, elas naturalmente seguem líderes mais fortes do que elas. Então, se você quer que as pessoas te respeitem, você precisa o tempo inteiro estar passando esse respeito, essa lei do respeito. Isso faz com que as pessoas estejam mais engajadas. E muitas vezes você fala que você não faz isso porque você não tem tempo, porque você não consegue, mas as pessoas elas vão se atrair, vão se influenciar através do respeito que você tem uns com os outros. E aí eu defino respeito em 3 categorias. As pessoas elas podem te respeitar como pessoa, ela pode te respeitar como amiga e ela pode te respeitar como líder. Qual é o tipo de respeito que você tem colocado aí na sua empresa? Que tipo de sentimento você gera com essas pessoas? Quando você tem uma liderança onde você é amiga de todo mundo, você passa a ser mais amado. As pessoas passam a querer ter você por perto. E essa é uma liderança de amizade. Você, muitas vezes, gente, como líder, vai precisar contrariar algumas pessoas. Você vai precisar se contrapor contra algumas decisões, sempre respondendo a pergunta: o que é melhor para a empresa? Como é que eu vou chegar a esse nível se eu tenho só o compromisso de ser amiga das pessoas? Então, como líder, você precisa entender qual é o seu perfil. Ou você pode ser uma pessoa muito ligada a pessoas. Quando você é muito ligada às pessoas da sua empresa, você passa a ser uma inspiração. Quando as pessoas estão muito conectadas com você, você passa a ser inspiração.
Mas quando você consegue atingir o coração das pessoas para que elas atendam e vivam a sua visão e construam a sua próxima visão, a sua visão de vida, através daquilo que você já faz, você se torna um líder respeitado, na qual as pessoas têm tanto interesse de estar por perto, porque elas também estão compromissadas com o próximo nível delas mesmas. Então, se você quer ser compromissado, se você quer ter uma equipe que respeita, que enxerga essa visão, você precisa entender qual é o respeito que você dedica a outras pessoas. Os seus líderes, eles te veem como uma pessoa verdadeira, como uma pessoa honesta? Anota aí essas perguntas. Como é que o meu liderado me vê? Ele me vê como líder ou ele me vê como chefe? Ele me enxerga como uma pessoa que respeita outras pessoas ou ele me enxerga como uma pessoa mandona e como uma pessoa autoritária? O seu liderado, ele te enxerga como uma pessoa corajosa, como uma pessoa leal. E aí, quando você fizer esse exercício com a sua equipe, não faça frente a frente, porque talvez as respostas elas não serão verdadeiras. Faça de forma anônima, dê um papel para cada um. Às vezes você fala que não faz esse tipo de coisa porque você não tem condições de contratar um terceiro, contratar uma consultoria para fazer. Faça você mesmo com aquilo que você tem. Pegue essas respostas, analise cada uma e se dê um auto-feedback. E através disso, você vai entender qual é o tipo de liderança que você exerce sobre as pessoas. Então, para fechar a live de hoje, nós estamos com o nosso tempo aí quase encerrado. Para fechar a live de hoje, eu queria fazer uma recapitulação das 7 leis que nós trabalhamos. Primeira lei, lei do limite. A lei do limite, ela fala que a capacidade de liderança determina o grau de eficiência da empresa e das pessoas. Segunda lei, lei da influência. A verdadeira medida de liderança é quando você consegue influenciar as pessoas para exercer a sua visão. A terceira lei é a lei do processo. Liderança se desenvolve no processo, é diariamente, é quando você se compromete a estar 1% melhor a cada dia. E é aquilo que eu sempre digo: livro, curso, livro, 15 páginas por dia, é live, é seguir pessoas que vão te levar para um próximo nível, é curtir, comentar e estar com pessoas que te ajudem, que te respondam e que te façam chegar no próximo nível. A quarta lei é a lei da navegação. Somente um líder consegue estabelecer rumos, somente um líder consegue estabelecer metas. Retome o leme do seu barco para que você consiga chegar do outro lado. E a quinta lei é a lei da adição. Líderes verdadeiros, eles sentem prazer em agregar valor à vida do outro. Liderança não é sobre você, liderança é a sua capacidade de servir a outras pessoas. Sexta lei, lei da base sólida. Lei da base sólida nada mais é do que uma palavrinha mágica: confiança. Confiança é a base da liderança. E a sétima lei que nós trabalhamos hoje é a lei do respeito. Pessoas seguem líderes mais fortes do que elas. Então, se você quer ser um grande líder, tenha essa lei do respeito fortemente no seu coração. Finalizamos. Não vi se tinham perguntas, porque eu estava aqui muito focada no YouTube, estava aqui volta e meia voltando para vocês, e aqui no YouTube a gente não consegue receber perguntas, mas é uma plataforma onde eu consigo deixar esse conteúdo para que mais pessoas assistam, para que mais pessoas vejam, e eu gostaria que você, se você assistiu até aqui, que você vá lá até o canal, que você curta, compartilhe, comente, porque se você aprendeu alguma coisa a partir desse estudo, a partir desse conhecimento, nada mais justo que você também passe esse conhecimento para outras pessoas. O objetivo, gente,
na minha vida, isso aconteceu de forma muito clara. Eu só consegui elevar a minha liderança, elevar as minhas empresas, quando eu entendi que o meu crescimento, ele contribuía com a vida de outras pessoas. Quando eu entendi que estar com vocês, que estar com pessoas, que estar com os meus colaboradores, era simplesmente para o meu crescimento e para o crescimento do outro, nunca apenas sobre mim. E foi uma frase que eu falo todos os dias: é proibido desistir. Persista, persista, persista. Se você assistiu essa live até agora, você já está comprometido com 1% a mais do que você estava ontem. Porque 1 hora, no horário de almoço, às vezes com fome, você se esteve aqui conosco, comigo, né? Não é conosco, você esteve aqui comigo, ouvindo e entendendo quais foram os processos que vêm levando a minha empresa para o próximo nível. E eu quero dizer uma coisa: eu nunca estou pronta. O meu processo de preparação, ele acontece todos os dias. Muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua presença, por estar aqui comigo e até o nosso próximo encontro, onde a gente vai falar de outros assuntos e quem sabe até das próximas leis, que realmente foi muito transformadora para o meu processo. Até mais, pessoal!